Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o processo desse desenho que vocês estão vendo aí, que é dessa sereia, a Marianne, que é uma das minhas personagens que eu criei, e essa fada que eu também tô pensando em um nome ainda pra ela. Mas vamos lá, e uma história também, porque a Marianne já tem história. Mas antes de você ver todo esse processo, já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, que é muito importante para me ajudar. Vai me seguir lá nas minhas redes sociais, tá aparecendo aí na tela para vocês o meu Instagram pessoal, se você quiser, que é Maíra Querolane, e o meu Instagram que eu posto apenas os desenhos. Bom, gente, antes de começar tudo, eu já quero explicar uma coisa para vocês. Eu não gravei a parte do esboço. Esse esboço foi bem complicado para mim, ele levou muitas horas e vários ajustes até eu finalmente chegar em algo que eu gostei. Então, foi muita borracha apagada, teve muita tentativa, muito erro, então eu acabei preferindo não gravar essa parte e focar no restante do processo, porque como eu falei, o vídeo ia ficar gigantesco, porque eu demorei muito tempo para fazer esse esboço, não ficava bom de jeito nenhum, e ele ainda não ficou perfeito pra mim, sabe? Eu não gostei muito, mas esse negócio de perfeccionismo eu tô tentando deixar pra lá, porque perfeccionismo não é tudo no mundo, e a gente vai evoluindo com o tempo, gente. A gente tem que colocar isso na cabeça. Eu não achei perfeito, beleza, vamos fazer, e depois a gente vai e tenta de novo. É assim que é a vida. E bom, galera, a ideia desse desenho foi misturar dois mundos que eu amo muito, que é tanto o mar quanto a fantasia, fazer essa coisa assim meio lúdica na praia de uma sereia conversando com uma fada, porque como eu falei, essa sereia, né, que ela é a Marianne, ela é a sereia de uma história minha que eu tô criando, e essa fada, ela também faz parte de uma outra ideia de uma história que eu tô criando também, que ela tem outras duas amigas fadas, então elas são um trio. E aí eu ainda tô desenvolvendo direitinho a ideia dessas amigas fadas, e a da sereia já tá completinha na minha cabeça. E aí eu quis criar uma cena, né, bem tranquila, como se fosse um momento de descanso, de conversa, sabe? Um clima calmo mesmo, tipo como se a sereia tivesse saído ali do mar, tava nadando e ela viu a fada voando e aí elas viram amigas e começam a conversar sobre os mundos dela, tipo, a sereia como é viver no fundo do mar e a fada como é viver no reino das fadas e tudo mais. Bom, gente, essa sereia, né, que tá aparecendo, como eu já falei, ela é uma personagem minha. O nome dela é Marianne. Ela é uma personagem original que eu criei e que eu gosto muito de desenhar ela. Sempre que eu faço a Marianne, eu tento passar essa vibe mais calma, mais serena, bem ligada no mar. Mas a Marianne também não é tão calma não, sabe? Ela é meio maluquinha, assim, das ideias. Ela fala sozinha, ela é uma pessoa, assim, muito criativa, né? Uma sereia muito criativa. E ela é bem assim, bem maluquinha mesmo, bem doidinha. Já essa personagem do lado, né, que é a fada, que eu pensei em uma personagem mais delicada, mais centrada, né, diferente da Marianne, que ela é mais maluquinha, assim, das ideias. Já essa fada aí, ela vai ser a líder do grupo, então ela é mais certinha, ela é mais centrada, sabe? Essa foi a ideia que eu tive para as duas. Bom, gente, depois que o esboço ele ficou pronto, né, que eu falei pra vocês que foi uma peleja pra mim conseguir terminar esse esboço, eu comecei pelo contorno, com bastante calma, porque o contorno pra mim é uma das partes cruciais, entendeu? É a que eu gosto de me concentrar, tá mais calma, pra mão não tremer, pro resultado ficar legal, né, que são essas linhas pretas aí. Aí eu quis usar também nesse desenho tons mais suaves, como rosa, que é minha cor preferida, lilás, azul, amarelo, pra dar aquele tchan que vocês vão ver aí. E nesse momento eu tava pintando a pele da Marianne, só que as minhas cores, assim, mais bronzeadas, vamos dizer assim, de tons de pele, que é o que a sereia pede, né? Que ela tá no mar, ela nada, tudo mais. Ela vive em cima de rocha, penteando o cabelo, então provavelmente a sereia vai ser um pouco mais bronzeada. Só que os meus tons de pele estão todos secos. O único que tem é esse daí, mais clarinho. Mas mesmo assim, eu fiz duas camadas com ele para que a Marianne ficasse mais bronzeada. E também, gente, eu usei lápis de cor no contorno, vocês vão ver, eu uso lápis de cor pra dar um efeitozinho, sabe? Eu acho que faz toda a diferença. Eu faço contorno também com a caneta, o marcador, né? Mas eu também gosto muito de fazer essa parte de realmente usar o lápis de cor, que eu acho que dá
um destaque mais legal. E aí, galera, eu fui começar a pintar o cabelo da Marianne. Antes, assim, na minha cabeça, eu queria que ela fosse toda em tons pastéis. Eu queria que o cabelo dela fosse tom pastel, que a cauda dela fosse tom pastel. Só que depois eu pensei assim, gente, um rosa neon, que esse rosa não é neon, mas a embalagem dele é pra ser um rosa neon, tipo, ele é um rosa mais escuro, assim, mais fechado. Eu pensei na minha cabeça que ia ficar muito mais legal do que um tom pastel, sabe? Assim, um rosa mais cheguei. Embora que, tipo assim, se realmente ela fosse um sereia, se realmente ela vivesse no fundo do mar, isso não ia dar certo. Porque as pessoas iam ver o cabelo dela, né? Quando ela estivesse lá nadando, os pescadores e tudo mais. Mas se bem que isso não é um problema pra Ariel, né? Também, gente, porque o cabelo da Ariel é vermelhão e mesmo assim ela nada. Ai, gente, mas agora eu acabei de lembrar que é porque o pai dela não deixa ela subir pra superfície, que ela sempre fica lá embaixo. Mas também acho que esse negócio de cabelo não é um problema não, né, gente? E aí, é isso. Aí, gente, vocês estão vendo, eu tô passando a segunda camada que eu falei. Só que eu ainda não gostei, eu queria que ela tivesse ficado mais bronzeada. E aí, eu vim com esse verde água para fazer a pintura da cauda. Esse verde água não é um verde água, ele é mais um azul esverdeado do que um verde água em si. Mas lá na paleta da caneta tá dizendo que é verde água, mas pra mim isso pode ser um verde água mais escuro, né, gente? E aí, gente, eu não estava gostando dessa cauda assim, toda verde água, sei lá que tom é esse. Porque eu tava achando assim muito sem graça, sabe? Eu queria que a cauda dela tivesse, sei lá, um degradê, alguma coisa desse tipo. Então eu pensei em pegar um lápis de cor e fui fazendo aí. Mas esse primeiro contorno eu fiz aí com um lápis de cor, depois eu passei essa caneta rosa, que é tipo magenta. E aí eu voltei com o lápis de cor da mesma cor e fui fazendo esses detalhes na cauda, tipo um degradê desses verdeado, azulado, verde água, sei lá o que é isso, pra esse rosa mais arroxeado, magenta, que eu amei, gente, o resultado. Tipo assim, ficou muito melhor do que eu esperava. Depois eu vou fazer um desenho dessa querida sozinha pra gente ver como que fica realmente. Mas eu amei o resultado dessa cauda dela. Eu fiquei apaixonada. Tipo assim, se eu fosse uma sereia, eu queria ter uma cauda assim. Pra mim, gente, as partes mais difíceis foram essas partes aí que eu tinha que pintar o fundo, né, que da praia, que é tanto a parte da areia quanto a parte do mar. Na parte da areia, eu usei a única caneta que me resta, assim, nesse tom de bege, pra fazer essa areia. E fui fazendo várias vezes, indo e voltando com a caneta pra dar esse efeito realmente como se fosse de ondas, né, porque a areia, ela não é 100% plana, ela tem essas elevaçõezinhas aí. E aí eu fui fazendo com esta caneta esse efeito aí. E também, gente, no mar, vocês vão ver, quando eu for pintar o mar, eu vou fazer um degradê. A princípio eu não tava pensando nisso, mas aí eu fui pesquisar algumas referências de mar e todo mundo sabe que o mar, ele tem um degradê nele, é mais escuro pro mais claro. Então eu pensei em fazer esse degradê também no mar, só que eu nunca tinha feito um degradê assim, valendo, eu só tinha feito assim de teste, sabe? Tipo, pra ver como ficava, mas valendo um desenho eu nunca tinha feito. Então eu fui lá e foi a primeira vez que eu fiz esse degradê, não ficou perfeito, mas eu gostei. E aí, gente, eu tava fazendo o vestido, eu fui fazer primeiro o teste no vestido dela, desse degradê. Eu fiz o degradê com rosa e com amarelo. Os dois tons são pastéis. Eu não gostei da cor que eu pintei a asa dela. Eu me arrependi muito. Eu teria pintado a asa dela de uma outra cor. Sei lá. Mas não gostei. Vocês vão ver aí a cor que eu escolhi pra pintar. Outra coisa também que eu me arrependi foi de ter pintado essa canga. Eu pintei de amarelo. Eu não sei se combinou muito, porque foi muito azul, muito amarelo. Não sei se ornou muito na minha cabeça. Depois eu me arrependi também de ter pintado de amarelo. Eu acho que se eu fosse pintar agora, eu pintaria com um rosa, um lilás, uma outra cor assim.
Porque no guarda-sol eu acho que eu arrasei demais. Eu fiz o guarda-sol das divas, minha gente, vocês vão ver. Um guarda-sol assim, rosa, choca, assim, lindo, perfeito. Que se existisse no mundo real, eu com certeza teria esse guarda-sol. Eu acho que existe, não é possível, né? Um mundo tão grande, uma coisa linda dessa não existir. Eu amei o guarda-sol. Gente, e aí eu quis fazer o cabelo dela lilás. Porque como eu falei, eu tô desenvolvendo nessa história. E nessa história, uma das 3 fadas vai ter o cabelo lilás e eu tô pensando se ela vai ser a líder, se ela não vai ser a líder. Mas é dessa forma aí, o cabelinho dela, da fada que eu tô criando. Olha só, gente, a parte da asa que eu falei chegou. Eu pensei em fazer a fada assim, uma coisa mais natureza, essa coisa assim de flores e de plantas. Então eu meti um verde, aí depois eu comecei a meter um degradê. E aí eu acho que eu me perdi nessa asa. Eu faria ela totalmente diferente agora. Por isso, gente, que eu coloquei na minha cabeça que agora, toda vez que eu terminar um desenho assim, de fazer o contorno e tudo mais, eu vou tirar a foto e vou guardar para depois eu pintar digitalmente no tablet, que aí eu vejo outras opções de cores, porque digitalmente a gente digita mais versões, né, mais opções de cores. E eu me arrependi um pouquinho de ter pintado essa asa, mas é isso, né? Vamos seguir o baile. E aí, gente, como vocês estão vendo, o guarda-sol das divas que eu tanto falei, eu pintei com essa cor aí do número 6 que tem no kit preto da Touch. Eu acho que é assim que se pronuncia. E aí eu fui pintando. E lembra daquela cor também que eu pintei o cabelo da Marianne? Não, não é, gente. Essa outra cor aí é tipo magenta. Eu fiz os detalhes do guarda-sol. Eu pintei o cabo e algumas partes do guarda-sol que vocês vão ver aí. Bom, gente, esse desenho não ficou perfeito e isso é totalmente normal. Nem sempre o desenho fica exatamente como a gente imagina no começo. Para mim, esse desenho passa muito uma sensação de amizade, de conversa, de imaginação. É como se a sereia e a fada estivessem ali só aproveitando o momento juntas. E se tu tá também nesse processo da aprendizagem de desenho, tá começando a desenhar, a pintar, gente, não se desespera, sabe? Nem tudo fica perfeito, a gente vê aqueles desenhos magníficos na internet, mas a gente nem imagina o quanto que aquela pessoa tá estudando, tá se esforçando para poder chegar naquele resultado. Então, se você também tá começando esse processo, não se compara com as outras pessoas, se inspire nas outras pessoas, entendeu, gente? Aí eu resolvi colocar um pouquinho dessa minha caneta com glitter no cabelo, porque eu pensei assim, que mágico seria um cabelo bem glitterinoso. Então eu vi que essa caneta de glitter, ela é em gel. Eu passei tanto no cabelo da Marianne, quanto no cabelo da fada. E eu acho que fez toda uma diferença, ficou assim brilhantinho, fofinho. Só que essa caneta, ela era muito pigmentada, sabe? Então eu resolvi usar ela só como essa parte assim de fazer mais sombras, onde a sombra bate. E aí eu comecei o tão temido degradê do mar, né, gente? E eu fui pegando 3 canetas assim que tinham tons próximos, só que não ficou perfeito, como eu falei, esse meu degradê. Mas eu fui fazendo aí do jeito que deu. E com o tempo a gente vai melhorando. A parte da espuma da praia, eu apenas passei uma caneta cinza mesmo, porque eu tava tava só Deus me acuda. Eu passei o dia inteiro fazendo esse desenho. Sem brincadeira, eu comecei esse desenho cedo, assim, de manhã, antes do almoço. E fui terminar, sei lá, gente, umas 10 horas da noite. Eu pelejei pra fazer esse desenho, foi um dos desenhos mais difíceis da minha vida e mais demorados também. Eu acho que também por todos os detalhes que ele tem, né, de ser 2 personagens, delas estarem num lugar que exige muito, né, da pintura, que é uma praia, e ter esse guarda-sol. Então foi um desenho bem complexozinho para fazer, mas é uma coisa que eu amo, então tudo bem, a gente supera e a gente melhora.
E é isso, gente, o vídeo de hoje. Se você gostou, como eu falei, deixa seu like, se inscreve, faz tudo que tem que fazer. Fiquem aí com o resultado deste desenho. Vou deixar a musiquinha pra vocês no final. É isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!